Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. O Porto do Funchal, com o respectivo abrigo, inaugurado em 1961, o Aeroporto de Santa Catarina, em 1965, e o atualmente designado Hospital Nélio Mendonça, em 1973, constituem as obras mais relevantes da Madeira efetuadas pelo regime do Estado Novo. Agora, com 40 anos e fruto de um projeto cujos conceitos arquitetónicos datam das décadas de 40 e 50, algo ultrapassado já quando da sua inauguração, com o então típico formato de monobloco vertical, em desuso após a década de 70, este hospital carrega o peso da idade e da inadequação às necessidades da medicina do século XXI. Assim dizem os técnicos de construção hospitalar, assim dizem as ordens profissionais, assim disseram os anteriores administradores do Cesarame e assim disse em 2007 a senhora secretária, a atual secretária dos Transportes e Turismo. Este hospital acarreta elevados custos de manutenção e funcionamento e exige elevados recursos humanos, em especial nos auxiliares da ação médica. Muita da fluidez hospitalar está comprometida pela necessidade de elevadores, tendo em conta os 13 pisos da atual instalação. Acima de tudo, o conforto dos doentes é inferior àquele que existe em outros hospitais de outras cidades do país. Os atuais conceitos de arquitetura hospitalar relevam estruturas modulares, polivalentes, capazes de absorver e adaptar-se à rápida evolução da medicina. Relevam estruturas ambientalmente económicas, de reduzida manutenção, funcionais na mobilidade interna, bem como capazes de integrar novos equipamentos e novas técnicas. Relevam estruturas inteligentes no que diz respeito à iluminação, seguras nos revestimentos, exigentes no controle do ar, tão importante no controle da infecção hospitalar. Relevam a separação das áreas de serviço, por natureza ascéticas e funcionais, de outras áreas, as áreas públicas e dos alojamentos, agradáveis aos doentes e visitantes. Relevam também uma dinâmica em que os corredores da alimentação, do lixo, da medicação, não sejam compartilhados com os visitantes. Em que as zonas de convívio e visitas não sejam só a cama ou o corredor das enfermarias, mas aprazíveis áreas funcionais. Os atuais conceitos de arquitetura hospitalar relevam ainda a privacidade do doente, com enfermarias de distribuição radial, com zonas de trabalho centrais para uma melhor organização e para uma melhor produtividade. Relevam quartos limitados a 2 doentes em todo o hospital, com facilidade de higiene e banhos privadas, dotadas de meios de monitorização do doente. Relevam ainda a importância da integração com o ensino médico, em que um condigno auditório facilitaria. Relevam uma envolvência hospitalar verde, aberta, serena, silenciosa, preferencialmente separada das ruidosas vias de acesso urbana, com espaços para futura expansão, se necessário. Relevam ainda a existência de estacionamentos próprios, próximos, com acessos cobertos, sem desníveis para o acesso de deficientes e servido por transportes públicos adequados. Preferencialmente também com custos de acessibilidade reduzidos para os utentes e visitantes. Revelam que se aglutinam nas mesmas instalações todos os serviços conexos, como seja a emergência médica, a medicina legal e a logística da tutela.
Acima de tudo, um hospital simbiótico, de estrutura única, funcional e produtiva, para não duplicar instalações e não desperdiçar mão de obra. Em suma, moderno, a pensar no bem-estar do doente e na gestão criteriosa dos recursos. Como o sábio povo diz, o barato remendado acaba por sair caro. A análise atenta das atuais instalações revela estarem distantes destes conceitos, cercado a nascente e a poente por duas vias de acesso ao Funchal, situado numa encosta da Ribeira, onde qualquer expansão será feita com pilares de mais de 30 metros, o recinto hospitalar já está ocupado por 14 instalações, por 14 edificações de diferentes tamanhos e formatos. Edificações essas que, na maioria dos casos, não estão diretamente conectadas entre si. Contando com o piso das consultas do hospital, os 3 andares estão servidos por poucos elevadores. 4 elevadores para o transporte de pessoas, 2 elevadores mistos e outros de carga. Carece de funcionalidade, pois nenhum dos elevadores serve todos os pisos do hospital. A evacuação de doentes acamados, de doentes que não podem caminhar, num eventual incêndio só se pode fazer ou por escada ou por elevador, pois não há rampas, ambas situações inaceitáveis. O serviço de urgência também necessita de respirar novos ares, incapaz de se livrar dos doentes nos corredores e de oferecer um mínimo de privacidade e conforto físico a quem dele recorre. A existência na urgência de um único corredor, o facto de não existir um elevador exclusivo para o bloco operatório, para um transporte mais célere, e as salas de observações estarem sobrelotadas, são claramente limitações que precisam de ser atendidas. O bloco operatório tem 7 salas de grande cirurgia, as mesmas que em 1973. Mas as possibilidades da medicina cirúrgica hoje em dia são muito maiores, são muito mais alargadas, pois evoluíram muito nos últimos 40 anos. O recobro cirúrgico tem 6 camas, o que por norma se esgota ao fim de cada manhã de trabalho. Cada sala operatória significa cerca de 1000 cirurgias anuais. 7 salas significam 7000. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, a lista de espera cirúrgica do César Ame são 15.000 doentes. Pois existem então 15.000 razões para que a obra mais urgente no hospital, que seria a ampliação do bloco operatório, curiosamente, aquela que tem sido adiada e já nem sequer consta do PIDAR de 2014 e 2015. A cobertura do bloco operatório tem infiltrações de água, como já foi reconhecido. Não existe climatização adequada, pois a administração limitou-se a colocar placas de xerovite no telhado. A própria canalização do hospital cedeu e ocorreu uma inundação em parte do hospital nesta época natalícia, obrigando a encerrar parte do mesmo. Mais, um único corredor linear serve cerca de 70 camas em cada piso. Não há corredores de serviço. E cada uma destas 70 camas, no total, são servidas unicamente por 2 áreas de higiene, negando aos doentes privacidade. Estes sanitários não têm o adequado resguardo arquitetónico habitual, pois abrem diretamente para o corredor. Os hospitais modernos têm áreas de higiene integradas nas próprias enfermarias, por razões de segurança biológica, privacidade e conforto. Mesmo que quiséssemos fazer uma adaptação das atuais enfermarias de forma a instalar as respectivas áreas, tal não era possível, porque entre os pisos só existe um pé direito de cerca de 2,90 m, o que impede a criação de um subpiso técnico para canalizações de águas e esgotos numa eventual adaptação das enfermarias. Muitas áreas do hospital não têm o chão revestido com isolamentos impermeáveis, o que favorece a infecção, o que aliás não é de admirar pelo aumento recente nas infecções hospitalares e no aumento do número de internamentos por casos de sepse,
por casos de infecções nos cuidados intensivos do mesmo. Faltam também gabinetes médicos nos pisos da enfermaria para que os médicos e enfermeiros possam contactar com os doentes, avaliar os doentes e falar em privacidade com os familiares. Faltam também nas enfermarias isolamentos, ou seja, a maior parte das enfermarias tem a maior parte das enfermarias tem 3 a 6 doentes em cada uma, o que claramente é ineficiente. Certamente, senhores deputados, não sabem o que é estar acamado no hospital, numa das janelas viradas a sul, durante o verão, no Hospital Nélio Mendonça, ou o que é estar acamado numa janela virada a norte, no inverno, no Hospital dos Marmeleiros. Aliás, janelas sem o já habitual vidros duplos. O Hospital dos Marmeleiros constitui um enorme servidor de recursos, pelo seu distanciamento na freguesia do Monte. Neste hospital, nos passados anos, aconteceram um conjunto de situações, como seja o agravamento da instabilidade do solo na parte frontal do edifício, obrigando a encerrar o estacionamento e a despender avultadas somas para reparações e estabilidade do solo. As infiltrações de água e a umidade são uma constante. Houve alturas, inclusive no ano passado, em que nenhum elevador funcionou, como foi relatado, com os doentes a serem transportados ao colo. No último piso, o espaço reservado para cada doente resume-se a pouco mais de 3 metros quadrados. O próprio Hospital dos Marmeleiros, por pouco, não foi consumido nas chamas deste verão, em virtude da inexistência de uma área de segurança em redor do mesmo. Os responsáveis vão-se afirmando que é preciso ampliar o Hospital Nélio Mendonça de forma a transferir os doentes do Hospital dos Marmeleiros para baixo, de forma a que o Hospital dos Marmeleiros seja devolvido ao seu dono, no caso, a Misericórdia. Senhores deputados, isto trata-se de uma confabulação, trata-se de uma mentira, pois já houve uma sentença judicial que determinou há muito que este edifício, o Hospital dos Marmeleiros, é propriedade do Governo Regional. As obras efetuadas no hospital ocorreram, como sabemos, de forma ad hoc, genericamente sem concursos públicos, para gáudio e satisfação do ego dos políticos do regime ligados à construção civil. Nem as obras modificaram a estrutura basilar das enfermarias ou dos seus sanitários, nem o serviço de urgência, nem o bloco operatório, nem surgiram rampas de segurança, nem surgiram mais elevadores. As obras limitam-se a serviços acessórios externos à edificação principal, como seja a farmácia, o estacionamento, as consultas, as salas de exame, armazéns e refeitório. Refira-se a título de exemplo que este refeitório custou aos madeirenses cerca de 1 milhão de euros. E este refeitório é certamente a área de restauração mais cara existente na nossa ilha. Sabemos que o PSD prefere sim construir, acabar e reparar, eventualmente nos próximos anos, mais umas marinas, mais umas piscinas, mais uns centros cívicos, mais uns túneis, mais uns viadutos, mais umas rotundas, mais uns parques industriais, em vez de apoiar a nossa economia, incluindo o turismo e o comércio, mas não construir aquela que é a maior prioridade da região, um novo hospital moderno, funcional, confortável, polivalente, produtivo, funcional, que permita baixar os custos de manutenção e reduzir as obras de adaptação futuras. Os sociais-democratas assim aliados, com os sociais-democratas assim aliados, o CDS lança um repto, lança um apelo à restante oposição para que, de uma forma concertada e eficaz, façam da construção do novo Hospital da Madeira a prioridade do investimento em termos de obra pública e assim ajudem a mudar o paradigma desta governação sedenta de investimentos à medida dos interesses dos seus dirigentes. O CDS Madeira lança um apelo à restante oposição
para que coloquemos a decisão da construção do novo hospital nas próximas eleições regionais. O novo hospital pode ser construído, como sabemos, por fases, pode não ter a ostentação do anterior projeto apresentado em 2007, pode usar fundos estruturais dos quadros comunitários de apoio 2014-2020, pode ainda ser feito algo que o Governo Regional nunca fez nem quis fazer, que é apresentar à República um projeto de interesse comum para uma co-comparticipação do Governo Nacional, situação que é compartilhada pela antiga e pela atual Lei de Finanças Regionais vigente. Pode ser construído se quisermos, não será se não quisermos. Os madeirenses já deram provas que, quando querem, edificam a excelência. Então que a Casa-Mãe da Saúde da região seja o exemplo supremo dessa excelência e um ex-libris da nossa autonomia. Os madeirenses doentes assim merecem.